Boa tarde, muito bem-vindos. Como o divórcio e separação de casais podem colocar em risco todo o patrimônio construído, você já imaginou ver anos de trabalho e esforço indo embora por causa do divórcio e separação? Boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa semanal Pod Hold, nosso canal de educação patrimonial todas as quartas-feiras, ao 12h30, e hoje, extraordinariamente, às 12 horas. Hoje eu trago uma convidadíssima, doutora Ana Cláudia Zerger, especialista em holding familiar e planejamento patrimonial da família. Boa tarde, doutora, muito bem-vinda. Oi, Cíntia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite em estar participando do teu podcast. Esperamos que nós tenhamos um encontro frutuoso hoje, que a gente possa levar um pouquinho mais de informação às famílias brasileiras. É uma honra tê-la aqui hoje comigo. Há muitos anos temos visto muitos casos de casais que se divorciaram e tiveram muito risco patrimonial por não terem feito aí um planejamento patrimonial adequado antes de tudo acontecer. Na união estável e divórcio, há muitos riscos patrimoniais, principalmente na divisão do patrimônio. Quando não é feita uma partilha equilibrada, a gente sabe que tem aquele pagamento a mais do imposto para quem recebe maior bens, né, particularmente. Independentemente do regime de bens do casamento, não é, doutora Ana? É isso mesmo, Cíntia. E hoje nós vamos falar um pouquinho das diferenças entre esses regimes de casamento que nós temos. Então, é muito importante, quando nós vamos nos casar, aquelas pessoas que já estão pensando no casamento, conhecer um pouquinho esses regimes para ver qual é o melhor para dentro do contexto familiar. E falar também um pouquinho sobre as uniões estáveis, qual é o impacto dela em relação ao patrimônio frente a uma separação, principalmente quando nós temos filhos. Exato. Nós temos aí os diversos regimes de casamento, né? Você pode, doutora Ana, começar aí a falar um pouquinho sobre esses regimes de bens? Então, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a fundo, né? E também analisar, né? Se nós temos as pessoas casadas que estão nos ouvindo, já refletir, conhecer um pouquinho mais o regime que contraiu a seu casamento. Então, nós vamos começar por aquilo que é muito conhecido, né? Eu acho que grande parte dos matrimônios no passado contraíam, casavam sobre o regime da comunhão universal, é a chamada comunhão universal de bens, assim conhecida, né? O que é a comunhão universal de bens? Quando um casal ele adota o regime de comunhão universal de bens, quer dizer que o patrimônio desse casal ele é em comum. Tudo aquilo que eu tinha antes e aquele que o meu marido, que a minha esposa tinha antes, torna-se comum a ambos os casais, né? Então, eles fazem parte desse contexto. Na comunhão parcial, é a comunhão que agora tem aumentado muito, né? Nós vemos os casamentos dos mais jovens adotado esse regime. Quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que eu tinha de patrimônio antes do meu casamento continua sendo meu, e aquele que o marido, a esposa tinha também esse casamento continua sendo dele. É comum apenas os bens contraídos na união, no casamento, né? A partir da data que eu me casei, se no dia seguinte eu já compro uma casa, essa casa já é de ambos, né? Então, essa é o regime da comunhão parcial de bens. E aí nós temos também alguns outros regimes, né? Como a separação convencional ou não obrigatória, que significa que aquele que é seu e aquele que é meu é meu.
Então, tem alguns requisitos, a gente pode optar por esse regime, mas existe alguns requisitos também que, às vezes, é aconselhável a pessoa estar adotando já o casamento, né, realizando o casamento sobre esse regime. E um outro que é muito comum, que nós vemos hoje também, porque nós vemos crescer muito os casamentos, como a gente diz, assim, as união estáveis, não é verdade? Então, tem um crescimento nesses relacionamentos informais, né? Então, as pessoas se gostam, elas resolvem e decidem morar juntos, né? Por alguns motivos, em vez de se casarem. E lembrando que as pessoas que elas moram juntos sobre o mesmo teto e adotam a união estável, é o mesmo regime de uma comunhão parcial de bens. Né? Quer dizer que aquilo que eu tinha antes de estar com a pessoa continua sendo meu e o que era dele continua sendo dele, mas aquilo que é contraído na união estável é de ambos, independentemente se foi adquirido com o meu dinheiro ou com o dinheiro da outra pessoa. Então, isso é importante frisar, porque as pessoas acham que o fato de estar em comunhão estável, se eu comprar com o meu dinheiro, será apenas meu. E isso não é verdade. Se eu estou na comunhão estável, aquilo que eu compro, ele pertence a ambos. Não é isso mesmo, Cíntia? Exato, né? E tem outro problema também na separação convencional, quando o pessoal casa. Não, eu quero casar com separação de bens para não comunicar os bens. Mas também existe aquela coisa, os bens que foram adquiridos durante a união, né? Então precisa decidir se for em seu nome, é só seu, se for só em meu nome, é só meu. Como é que fica essa questão dos bens adquiridos na separação de bens convencional? E tem a obrigatória, que são aqueles maiores de 70 anos, que agora também há uma decisão do STF dizendo que não se pode aí obrigar uma pessoa maior de 70 anos a casar sobre o regime da separação de bens, porque eles podem convencionar também qual o regime de bens que eles querem adotar, né? E também existe ali o esforço que a esposa tem que provar que contribuiu, né, com esses bens que foram adquiridos após o casamento pelo regime da separação obrigatória, né? Então, tem todas essas nuances que a gente tem que verificar. Por quê? Ana, você sabe que todos os problemas começam quando os bens estão em nome da pessoa física, não é mesmo? Porque Verdade. o bem em nome da pessoa física no próprio CPF começam as confusões, desde o momento da separação e também divórcio e na separação, como também na sucessão, quando um dos cônjuges falece. Então, ter o bem em nome da pessoa física no próprio CPF já começa o problema aí, né? Depois, a gente não tem o controle societário, uma proteção jurídica sobre isso. Quer dizer, se você tem a sua empresa e você tem algum problema com os funcionários, amanhã esses problemas da sua empresa vão respingar nos bens particulares, não é? Depois, a gente tem aquele problema que todos os bens vão virar objeto de partilha. Então, sem dúvida nenhuma, todos os bens que a gente adquirir, eles vão para uma partilha de bens. E é aí que começam as brigas, inclusive os bens da nossa empresa, né? Quando somos casados, os imóveis, a conta bancária, as aplicações financeiras e até problemas entre a herança, por exemplo, você recebeu uma herança de um seu ascendente, por exemplo, você vai ter problema ali nessa partilha, porque se eu disser que com aquele dinheiro daquela casa que você recebeu de herança do seu pai, a gente casou e a gente adquiriu também um outro bem, não comunica, mas muitas vezes nos casos de divórcio
e separação, começa um litígio por conta dessa subrogação, né? Aquele produto de um bem que você recebeu de herança, que você trouxe para o nosso casamento. Então, muitas vezes, pela lei, já está dito que não é partilhável, mas só para o casal brigar, começa a discussão em juízo. Então, por que tudo isso acontece? Porque o casal nunca conversa, o que pertence a cada um, não faz um planejamento já patrimonial em caso de divórcio, em caso de falecimento de um dos dois, ninguém conversa sobre os negócios que temos na empresa, a conta bancária da empresa, a aplicação da empresa, e aí todo mundo resolve discutir tudo naquele momento crucial em que o casal está num grande conflito e por causa dessa conversa, desse ajuste, muitos negócios acabam se perdendo. E muitos acabam sendo dilapidados por falta da conversa, por conta da falta de convenção dos rumos dessa administração, o negócio vai desabando, tudo acaba. Eu já vi até casos em que os clientes já perderam o próprio negócio, né, por conta dessa falta de comunicação e por conta do divórcio, das brigas. Não é, Ana? Infelizmente, é mais comum do que a gente pensa, né? Essas questões, porque a gente tem que lembrar que quando nós falamos de separação, divórcios, perde-se muita coisa no meio desse processo, né? Não só questões patrimoniais, mas tem as questões emocionais, né? Que envolvem o contexto familiar, sobretudo quando nós falamos em relação aos filhos. E justamente por quando se tem filhos, fica pior ainda a situação, porque nessa disputa patrimonial, cada um puxa para o interesse dos filhos, né? Geralmente assim que a gente vê no escritório, né? Não, doutora, eu entrei com processo na justiça, né? Em vez de ser amigável, né? Eles querem partir, às vezes, judicializar esse processo de separação, de divórcio. E sempre argumentam que eu quero proteger o patrimônio do meu filho, por isso que eu quero ir na justiça, e daí por isso que eu estou pedindo isso e por isso que eu estou pedindo aquilo. Então, é um desgaste muito grande nesse contexto familiar, nessa estrutura que já está abalada, né? Porque o casal já se separou, cada um está morando em uma casa, os filhos já estão no meio desse conflito todo. Então, por isso que é importante, quando a gente pensa em relacionamento, né, a gente também, não que a gente vai casar já pensando em separar, não é esse o motivo, não é verdade, Cíntia? Mas nós já temos que pensar que o que pode ocorrer, né, nessa relação, porque a gente sabe que podemos ficar juntos para sempre, mas também pode ocorrer alguma coisa e, infelizmente, o matrimônio, essa união não durar. E ali nós temos os frutos dessa união, que são esses filhos. Então, esse planejamento é justamente importante nessas situações, não é verdade, Cíntia? Exato. A gente tem aí a emenda constitucional 66 de 2014, que já estabelece que as partes não são obrigadas a permanecerem casadas, né? Mas o problema, mesmo a lei tendo facilitado, o problema é sempre a partilha dos bens. Há casais que ficam discutindo por 10 longos anos a partilha dos bens, a divisão, que os próprios bens vão se deteriorando ao longo do tempo, as despesas dos imóveis vão se acumulando, as contas muitas vezes ficam sem serem pagas, condomínio, IPTU, e, na verdade, num litígio, os imóveis ficam bloqueados por ordem judicial, né? Aquele arrolamento de bens que tudo fica bloqueado, ninguém pode mexer até que o juiz dê a sentença, né, do divórcio com a partilha de bens. O juiz mantém os bens bloqueados, mesmo o casal já estando divorciado. Então, é uma judiação a gente deixar
os bens aí por tantos anos bloqueados por uma briga aí da partilha, enquanto que eles têm uma outra solução muito melhor do que manter os bens no CPF e em nome de cada um, ainda que seja em nome dos dois ou em nome de cada um, porque existe uma solução, né? Que a gente hoje vai falar aqui bastante sobre essa solução muito eficaz, não é, doutora? Sim, é verdade. E lembrando assim que esses processos, né, como a Cíntia disse, são extensos e às vezes pode ocorrer de se precisar de um bem, né? Às vezes por uma questão de saúde, às vezes por outros motivos, e a família não poder mexer naquilo, justamente porque essas questões de separações estão sendo discutidas na justiça. E tem um ponto, eu acho que muito grave em relação a isso, eu não sei se a Cíntia concorda ou não, mas que a gente vê muito aqui no escritório, é você praticamente colocar nas mãos de uma terceira pessoa, que é o juiz, para decidir o que fazer dos bens que pertencem a você, ou a ele, ou a ambos os casais, e sendo que a finalidade dessas pessoas, né, a prioridade é justamente em relação aos filhos. Então, até quando, né, nós vamos deixar isso acontecer, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, é importante todos saberem que eu não preciso passar por isso, a minha família não precisa passar por isso, e, sobretudo, os meus filhos não precisam passar por isso. Porque não preciso deixar na mão de uma terceira pessoa, né, do juiz, e a gente sempre brinca, né, Cíntia, que o juiz, ele vai julgar de acordo com o humor dele do dia, né? Não é verdade? A gente passou muito isso, a gente passa muito isso no judiciário, né? Às vezes o juiz, ele dá uma decisão, e quando você entra com processos semelhantes, você fala assim, o juiz vai julgar assim, daqui a pouco você tem uma surpresa, ele julga totalmente diferente. Então, nós não temos uma estabilidade jurídica. Então, isso não pode acontecer. Então, por isso que existe uma solução muito mais fácil, muito mais econômica até, não é verdade, Cíntia? Para que essas situações elas não ocorram no seio familiar. E que solução será que seria essa, Cíntia? Nós temos uma solução que evita conflitos, prejuízos e muito desgaste emocional, que é a holding familiar, é o planejamento patrimonial da família por meio de uma holding familiar. E como isso funciona? Você cria essa instituição, né, que a gente diz holding familiar, ela é um sistema de planejamento patrimonial por meio de uma empresa, uma pessoa jurídica, que você estabelece ali, você cria normalmente na junta comercial, e ela é criada para controlar e administrar o patrimônio da família, com muita vantagem tributária. E, principalmente, ela é uma instituição lícita, ela existe desde 1976, totalmente dentro da lei, impactando diretamente nos impostos. Por isso, a gente consegue muita redução dessa carga tributária do imposto sobre a herança e, ao mesmo tempo, a doação, porque aqui é uma empresa onde você institucionaliza o seu patrimônio, você vai integralizar as cotas de capital social com os bens móveis e imóveis também, e, ao mesmo tempo, você já vai fazer a doação dessas cotas empresariais aos herdeiros. Então, ao mesmo tempo que você fica, você mantém os seus bens intactos, você fica na administração desses bens, você já faz a doação das cotas para os seus filhos, ou você pode permanecer com parte dessas cotas, a depender aí da vontade da família, do que a família pretende, e fica tudo em nome de uma pessoa jurídica. Isso é que traz o benefício econômico, as vantagens tributárias, e é uma empresa que vai funcionar somente como cofre para guardar e administrar os bens da família, inclusive podendo continuar a gerir os aluguéis dos imóveis locados,
tudo que traga valor e rendimentos e frutos desses bens móveis e imóveis. Quer dizer, as empresas vão ser protegidas, porque qualquer revés ali da atividade econômica que a família tenha, uma empresa, se houver qualquer problema, esse patrimônio não vai responder por esses problemas. O planejamento. A Cíntia acho que teve um probleminha, né? Ela já teve um probleminha hoje de manhã, mas vamos dar continuidade aqui até ela voltar. Então, o planejamento, ele é feito com toda a segurança. Uma coisa muito importante de nós deixarmos registrado é que quando a família ela opta por um sistema de holding, nenhuma das partes terá um prejuízo. Às vezes tem casal que fala assim, né? Um dos membros do casal fala assim: não quero fazer holding porque eu vou sair no prejuízo. Então é importante a gente deixar que dentro desse sistema que a Cíntia estava ali colocando para a gente, não existe prejuízo, né? E muito menos para os filhos. Porque quando nós fazemos uma hold com toda a segurança jurídica, né, que a Cíntia estava colocando e vai continuar colocando para nós, o foco dessa holding ali são os filhos, é a proteção desse patrimônio justamente para os filhos do casal. Então, assim, nenhuma das partes ela terá prejuízo nisso, não é verdade, Cíntia? Nessa estrutura Exato, eu que você caí estava aqui um comentando. pouquinho. Cair um pouquinho da transmissão ao vivo, fazer ao vivo é assim mesmo, as coisas acontecem. Exatamente, nesse problema do casal, da administração do casal, eles já podem estipular, mesmo no divórcio, quem vai administrar qual bem, o outro vai administrar qual bem. Quer dizer, você pode, um exemplo, ficar com a casa da praia, administrar a casa da praia, e eu o apartamento em São Paulo, um exemplo, mas os dois imóveis já pertencerão aos nossos filhos, né? Aos herdeiros, quer dizer, dá para cada um administrar, usufruir. Você vai usar o apartamento de São Paulo, eu vou usar a praia. E, ao mesmo tempo, os filhos já serão donos desse patrimônio, né? Então, essa partilha já é feita entre nós e os filhos já recebem isso em forma de sucessão, eles já vão ser os donos do patrimônio, mas o casal gerenciando, os patriarcas ali usufruindo e gerenciando também, ficando no comando de tudo, administrando integralmente o patrimônio. E nessa doação que a gente já vai fazer aos filhos, a gente vai ter uma grande economia dos impostos, porque da forma como nós fazemos o sistema de holding familiar, a gente não vai utilizar o valor de mercado dos imóveis. A gente tem uma forma contábil, né? Uma avaliação a valor justo, que é uma forma contábil de já trazer os imóveis para dentro do sistema de holding com uma grande redução do valor em relação ao imposto, não é, Ana? E essa é a grande vantagem do sistema, não é? É importante dizer, né, fazendo um parênteses aqui, em tudo que a Cíntia colocou para nós, que a holding, né, que nem eu falei assim, que não há perda, né, nas questões patrimoniais para as pessoas que estão dentro daquela relação. É importante saber que isso, até mesmo dentro de uma união estável, né, já vai estar tudo ali definido. Como que vai funcionar? Então, você não precisa esperar ter filhos para você constituir uma holding. Você pode fazer já uma holding solteiro ou na iminência de contrair uma união estável ou um casamento, já combinando com o seu parceiro aquilo que vai ser definido, como que irão ficar esses bens que vocês já tiveram antes, vocês não querem que se comunicam, e a gente só consegue fazer isso através de uma holding. Nós não conseguimos fazer isso
se o patrimônio ele está no CPF da pessoa, porque dentro da holding existem cláusulas de garantias, né? Cláusulas de proteção. Então, tudo ali pode estar muito bem definido. Como que tudo isso vai ficar, como que esses bens vão se corresponder ou não vão se corresponder entre o casal, se vai ser focado 100% nos filhos. Então, ali, quando se é feito essa estrutura, quando se é feito o planejamento patrimonial familiar, ele é feito de uma forma personalíssima. O que significa isso? Ela é feita de acordo com a realidade daquela família. Ela é feita de acordo com a vontade do casal que é dono do patrimônio, né? Então, é importante a gente deixar registrado esse ponto, né, Silvia, né, Cíntia? Exato, é uma prevenção, né? O casal já faz como se fosse um contrato, está estipulando as regras. Cíntia, teu som está cortando um pouquinho. Tá, ainda está um pouco? Melhorou agora. O casal vai usar essa forma de holding familiar como uma forma de prevenção em caso de separação, em caso de divórcio, também com a constituição de uma família com os filhos que vierem a ter, ou também querendo agregar os filhos do primeiro casamento, é possível, para que seja respeitada a legítima, né, dos filhos, as cláusulas de proteção em caso de penhora, ou seja, é impenhorável, todos os imóveis serão impenhoráveis, incomunicáveis, né? Também a gente coloca cláusulas se houver falecimento de um ou do outro, enquanto casados forem. Quer dizer, a gente pode fazer um instrumento, né, um acordo entre os sócios que a gente fala dessa holding, onde serão estipuladas todas as regras que deverão ser respeitadas e em termos de proteção patrimonial, evitando a guerra ali de uma partilha, de um divórcio, e sem paralisar o andamento de uma empresa que o casal tenha formado conjuntamente, uma clareza nos direitos de cada cônjuge, saber até onde o que o outro possui, usufruto sobre qual imóvel, qual o rendimento que vai ser destinado a cada um dos cônjuges, né? A gente vai dar também continuidade aos herdeiros dessas cláusulas protetivas para que sejam respeitadas na consanguinidade por toda a linhagem da família. E quem vai administrar, mesmo após o divórcio, quem vai gerir cada bem, seguindo um modelo profissional com regras bem definidas, em contrato elaborado entre o casal. Quer dizer, não existe nada melhor do que esse contrato, né? Que é elaborado entre o casal por meio dessa holding, não é, Ana? Sim, é sempre uma garantia, né? Então, você que está nos assistindo, né? Tudo isso que foi colocado até aqui faz sentido para você, né? Faz Exato. sentido, né? Ter um planejamento patrimonial familiar, deixar já isso organizado, porque se nós já temos isso organizado, num possível separação ou divórcio, não vai ter conflitos, não vai ter disputa, não vai ter guerra, não vai ter briga, e os filhos vai passar por essa transição, dessa mudança, de uma forma muito mais tranquila e sossegada, porque essas brigas não vão correr, né? E é muito triste quando a gente vê famílias se desfazendo por causa disso, né? Com certeza a Cíntia já teve muitos casos no escritório dela, assim como eu já tive muitos casos no meu escritório também, e de você ver o filho no meio dessa disputa patrimonial, sendo que tudo isso que os pais constroem, na realidade, são para os filhos. Então, se Doutora, traga aí um exemplo de algum caso que teve no escritório recentemente, ou casos antigos aí. Vamos ver se eu consigo, Cíntia, vou trazer um caso bem rapidinho, né? Estou vendo que o tempo está terminando. Então, vamos lá. A gente teve um caso recente aqui no escritório de uma pessoa muito jovem ainda, acho que uns 28 anos de idade,
com uma filha pequena, 2 anos de idade, veio nos procurar para fazer um planejamento patrimonial familiar, porque ele tinha uma união estável que já estava se desgastando, porque ele já não tinha mais o pai dele, e o pai dele, eles são fazendeiros, e as terras, então, dessa fazenda, né, somente pertencia à mãe, a ele mais um irmão, e eles trabalhavam nessa terra, todo o rendimento vem dessa terra, mas ele também é um empreendedor com algumas casas de aluguéis, embora muito jovem ainda. E ele veio nos procurar por causa dessa interferência que já estava vendo aí da parceira dele em relação à família dele, querendo opinar sobre os negócios e também influenciar a filha aí contra, né, a avó e o irmão dele. Ele resolveu fazer uma estrutura de rosto para proteger esse patrimônio e deixar já para a filha caso algo acontecesse com ele, embora jovem. E aí, quando nós abrimos, então, a primeira sistema de hold dele, ele não sabia que ele era tão vigiado assim, né, pela parceira dele, e ficou sabendo e teve um conflito muito grande por causa disso. E agora ela judicializou um processo, né, requerendo partes dos bens dele, alegando justamente o bem-estar da filha, sendo que a hold está sendo constituída para o bem-estar da filha, mas ela não aceita o sistema de hold para a filha. Então, olha o conflito, né, de interesses, digamos assim. A gente sabe, a gente que trabalha com hold, né, Cíntia, a gente sabe que é feito o sistema justamente em cima da proteção patrimonial para ser deixado um legado para... Ana, você está mutada. Veja se você ficou mutada, Ana. Acredito que a doutora Ana travou aí um pouquinho na nossa transmissão. Não sei se ela conseguiu voltar já, mas eu vou dar Voltou? continuidade. Agora voltou, agora voltou. Voltou. Então, só concluindo rapidamente, então a gente observa claramente esse conflito ali de interesse, né? Sendo que a hold, a gente que faz hold, a gente sabe que o foco, quando um casal ele tem filhos, o foco da hold são os filhos, né? Para perpetuar esse legado justamente para os filhos e as futuras gerações. E ali tem essa questão, ele querendo mostrar que a hold é justamente para a filha e ela dizendo na justiça que não, porque é ela que quer o bem da filha e por isso ela quer parte desse patrimônio no nome dela. Então fica aí uma questão para a gente refletir, pensar e a gente estruturar um sistema de hold onde a gente possa realmente colocar como foco os filhos, que não seja uma disputa ali numa possível separação, né? E é isso. Exato. Eu tive um caso há muitos anos no escritório, eles já tinham 50, 60, 50 e tantos anos, 60. E ela descobriu que ele arrumou uma amante. E ela chegou num bairro chiquérrimo aqui em São Paulo, um prédio daqueles assim pomposos, né? E de primeira linha, e já começou a arremassar sacos de lixo com os ternos dele, os sapatos pela janela. Ele nunca mais entrou no apartamento, e o apartamento, eles eram casados pelo regime da comunhão universal de bens, e ele nunca mais pôde entrar no apartamento, ela não pagou mais o condomínio, não pagou mais o IPTU, e ela não deixava vender. Todo corretor que entrava dentro do apartamento, ela falava que tinha goteiras, que a parede ia cair, tudo para não autorizar e não levar a efeito a partilha desse bem, para sacrificá-lo até o fim da vida, porque ela queria vê-lo morto, né? Então, quer dizer, sem eles se ajustarem num pacto, né, num acordo entre sócios, caso aconteça, quem é que vai deixar o imóvel, quem é que vai administrar, aquele que ficar no imóvel será o responsável pelo pagamento de todas as contas, e ainda em caso de venda, estipular um valor mínimo pela venda, porque se não fizer assim, isso tudo o juiz vai ter que fazer.
Então, a situação acaba se agravando a cada passo, né? E os anos vão dificultando todo tipo de conversa sobre isso, porque ninguém quer falar em divórcio, né? Quer dizer, tem casos aí, se a gente ficasse aí a tarde toda, a gente ia contando cada um que não foi fácil e principalmente o prejuízo patrimonial e emocional que esse casal teve, né? Nós também tivemos exemplos aí das pessoas mais famosas que não fizeram planejamento patrimonial e tiveram muito problema também, né? Nós temos a Gisele Bündchen e o Tom Brady, que se separaram em 2022, com um patrimônio estimado em mais de 700 milhões de dólares, né? E aparentemente, apesar de um divórcio amigável, né, o casal tinha bens em conjunto e precisou realizar muitos acordos extrajudiciais para dividir esses imóveis. Inclusive, eles tinham investimentos nos Estados Unidos, em Nova York, ali na Costa Rica, né? E mesmo com riqueza e assessoria jurídica, a separação exige uma estratégia jurídica, que pode também envolver negócios, negociação de ativos de alto valor. E tudo bem, eles tiveram um acordo rápido com a divisão dessas propriedades avaliadas em mais de 26 milhões de dólares, casas em Miami, em Nova York, Costa Rica, e graças a um acordo pré-nupcial robusto é possível fazer esse tipo de acertos, né, entre o casal. Teve também Luana Piovani e Pedro Scooby, né, que também, mesmo com a briga e o litígio sendo em relação à pensão alimentícia, eles demonstraram que também, né, todo o conflito atingiu o patrimônio deles, né? Então, a falta de acordos prévios e uniões estáveis pode sim evoluir para embates judiciais com consequências aí bem amplas, né? E o melhor é a gente deixar um planejamento patrimonial para evitar todo esse tipo de discussão entre o casal, como o Zezé de Camargo e a Zilu Godoy, aqui no Brasil, né? Que ela se disse prejudicada na divisão de bens, que ela assinou documentos sem plena consciência do conteúdo, teve exposição pública, né, e envolveu a divisão de um império patrimonial que eles construíram ao longo de muitos anos por falta de planejamento patrimonial entre eles, né? Gerando todas essas brigas, esses litígios, e ela chegou até a perder uma ação de 15 milhões contra o Zezé, que ficou com alguns imóveis, apartamentos em Miami, casa em Alphaville e tantos outros imóveis, coberturas, que vieram a trazer muito prejuízo para ela, envolvendo ainda testemunhas, julgamento, ação judicial. Quer dizer, se as pessoas com acesso aos melhores advogados e milhões em patrimônio passam por isso, imagine o que pode acontecer com quem tem um patrimônio em nome pessoal muito menor e sem as cláusulas de proteção aí relativamente a todo esse patrimônio, né? Por isso que a Hold é uma estrutura eficiente, né? Ela é eficaz, muito eficaz, e ela evita, né, todo esse conflito, protegendo o casal, a família e o patrimônio, principalmente, não é, Ana? É verdade, assim, eu acho que conforme a gente foi falando, cada um também foi pensando em alguém que conhecia, né? Na separação, de ter ocorrido alguma coisa. Mas é importante a gente frisar também que os casais que eles se protegem, né? Que fazem o seu planejamento patrimonial familiar, esses conflitos, eles não ocorrem, né? A gente também tem aí
entre os famosos, entre os artistas, vários casais que já fizeram o seu planejamento, fizeram o seu sistema de hold, né? Vou citar apenas dois exemplos aqui. Um foi a Virgínia Fonseca e o Zé Felipe, né? Separaram agora recentemente, ali que nós sabemos. Como que nós sabemos que, nem, por exemplo, eles têm um sistema de hold? Porque ocorreu um evento num dos aniversários, né, do Zé Felipe, aonde ela presenteou o Zé Felipe com um avião. Olha que presente baratinho, né? Com um avião. Mas ela falou o seguinte, que ela deu esse avião para ele, mas que esse avião pertencia à holding dela. Olha a dica. Então, até que ponto esse avião era dele, né? Era dele Exato. usar, gozar, né? Mas a propriedade desse presente pertencia já a um sistema que era holding e poderia ser usado já por ele e por toda a família, né? E já está prevendo uma situação futura. E se era assim com o avião, com certeza era com as propriedades do casal também, e assim por diante. É por isso que correu na mídia, que muitos falaram que achava que era um divórcio de fachada, né? Ah, sim. Porque é um divórcio que envolveria milhões, porque a holding deles vale milhões, né? Então, muitas pessoas falaram sobre isso. Todo tipo de bens, né? Pode colocar aviões, sim, não só um avião, imóveis. mas, né, os imóveis, os seus investimentos, as suas obras de arte, seus carros de coleção, as suas joias, aquilo que você queira colocar, queira que esteja protegido, você pode levar para dentro de um sistema de hold. E um outro importante, assim, que é interessante citar, a Anitta, ela mesma colocou, né, que ela fez um pacto antinupcial, né? Ela antes de uma união estável, ela fez um pacto nupcial e ela colocou o seguinte: ela declarou ter feito um pacto, né? Que falando o seguinte, né? Antes de misturar corações, é justamente para separar o dinheiro, né? Então, Exato. esse pacto nupcial, com certeza, ele não é um simples pacto, né? Ele envolve um sistema muito mais elaborado para que fique realmente ali dentro definido o que é seu, o que é meu, o que é nosso, né? Então, é importante nós destacarmos tudo isso, essa proteção que nós podemos fazer de forma racional e eficaz visando a nossa família. As pessoas às vezes perguntam, tem que fazer antes de casar? Se dá para fazer já casados, né? Quer dizer, dá para fazer antes de se casar, antes de ter Durante o filhos. casamento e após a separação também, né? Exato, mesmo ainda divorciados ali no papel, antes da partilha, eles já podem ali, né, ajeitar qual imóvel vai ficar para quem vai administrar, já doando as cotas para os Olha filhos, só que né? coisa interessante, Cíntia, falando sobre isso, só um parênteses, eu fui procurado por um casal justamente para fazer hold, porque eles queriam se separar, Olha né? só. Então, tem um Muito outro ponto que comum a gente diz, as é de pessoas acordo já com a começarem a realidade. pensar, né? Sim, é de acordo com a realidade da família, né? Qual o objetivo deles? Fazer uma hold porque eles queriam se separar, mas eles já queriam deixar ali tudo estipulado e proteger o patrimônio justamente para os filhos do casal. É isso que é importante a gente destacar, né? Exato, é uma consciência, né, de que o patrimônio pode ser preservado e já perpetuado aos filhos, independentemente do casal estar ou não junto, né? O importante aí é o planejamento, né? Saber o que é que a família pretende, o que cada um quer fazer com o seu próprio bem, para já destiná-lo a quem quer que seja, e também tendo uma economia tributária, uma grande vantagem econômica, né? Do que deixar ir para o inventário, se for para inventário o governo que vai ganhar, se houver uma partilha também, uma partilha judicial, vai ter que pagar o mesmo imposto, que é o ITCMD, o imposto de transmissão causa mortes, que é válido para inventário, e doações, que é em vida, cada um doando para quem quiser. Quer dizer, esse imposto pode ser
e muito barateado, né? Essa que é a grande vantagem. Então, construir patrimônio dá trabalho, proteger exige inteligência e planejamento, é uma forma madura e consciente de amar a família, o seu esposo, ou quando acaba o amor, também proteger o patrimônio quando o amor chega ao fim, mesmo assim. O divórcio pode ser o fim de uma história, mas não precisa ser o fim do patrimônio, e muito menos início de um conflito sem fim, não é, doutora Ana? É verdade, Cíntia. Por isso que nós falamos que aquele que ama protege, né? E nesse Exato. contexto, falando de separação, até parece estranho falar em amor, mas é verdade, né? Amor a si mesmo, né? Porque a gente sabe que uma separação ela é desgastante, né? Amor aos filhos do casal, porque esses filhos eles já vão estar sofrendo com uma separação, não tem o porquê sofrer mais ainda por causa de uma disputa patrimonial. Então, é importante nós estruturarmos isso e pensar realmente que aquele que se planeja é realmente porque é aquele que ama, é realmente porque é aquele que foca no bem-estar da família, é aquele que quer proteger não só o seu patrimônio, mas, sobretudo, os seus filhos. É a nossa missão, né? Levar informações para uma educação patrimonial sempre melhor. Já estamos aqui com 46 minutos. Eu agradeço muitíssimo a presença da doutora Ana Cláudia Zerger, que tem também o seu canal no YouTube, no Instagram, podendo acompanhar também as excelentes informações que ela sempre traz às pessoas. Agradeço muitíssimo a presença de todos que passaram por aqui e também todos que assistirão no momento mais adequado, que no horário do almoço, muitos estão aí com muitos afazeres. Muito obrigada pela participação. E doutora Ana sempre retornará. Muito prazer em recebê-lo. O convite está se estendendo a quando achar conveniente, quando quiser participar. Muito obrigada a todos, muito obrigada, doutora, e vamos ficando por aqui. Cíntia, eu que agradeço o teu convite e agradeço a todos aqueles que estiveram conosco e estarão conosco, e convido a todos que quiserem e puderem a nos seguir lá nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram. Muito obrigada e um forte abraço.